Turma, boa tarde. Hoje nós daremos início ao terceiro bimestre no modo online, por enquanto, tá? Vou pedir para que vocês peguem a apostila de língua portuguesa de vocês e abram na página 1, tá? Nós iremos começar com os adjetivos. Os objetivos de aprendizagem: reconhecer e usar os adjetivos e as locuções adjetivas como modificadores de substantivos. Entender a mudança de significado do adjetivo em razão de sua posição na frase. Compreender os graus dos adjetivos e flexioná-los adequadamente. Identificar os adjetivos pátrios, tá? O supertema é a linha de passe que nós iremos ver mais à frente. Então vamos continuar. Só de antemão explicando para vocês é que o adjetivo nada mais é aquela classe gramatical variável, né? Ou seja, varia em número e gênero. Então, é a classe gramatical que emprega características aos substantivos. Vamos ver o que a apostila fala. O adjetivo. Você sabe o que é um adjetivo? Vamos lá, pense um pouquinho. Então, é a palavra variável em gênero, número e grau, que caracteriza o substantivo ou qualquer palavra com valor de substantivo. Não se esqueça de que o adjetivo se relaciona aos seres, atribuindo-lhes qualidades, características ou estado. Logo, o adjetivo tem ligação direta com o substantivo. Aí abaixo temos uma figura do Luiz Fernando Veríssimo, com 3 balões, escrito, não consegui visualizar bem essa imagem, não estou conseguindo compreender ao certo, mas diz adjetivo, adjetivo, adjetivo. Abaixo no tópico 1, tá? Aqui na página 2, nós temos adjetivo é a palavra que indica qualidade, estado ou características dos seres. Atenção! Um substantivo pode ser modificado por adjetivos e locuções adjetivas. Vocês irão ver locução adjetiva daqui a pouquinho, tá? Aí nós temos aqui o substantivo rua. Aí, em volta dos balãozinhos, nós temos rua reta, rua perfeita, rua de poeta, rua direita, rua estreita, rua discreta. Então, todos esses balãozinhos que rodeiam a palavra rua, o substantivo rua, essas palavras são caracterizadas como adjetivos, né? Já que elas caracterizam, ou seja, empregam qualidade. Observe o exemplo a seguir. Rua reta, discreta, adjetivo. Aí abaixo nós temos uma observação que fala... Perdão. Vamos para o tópico 2, na coluna ao lado, tá? Locução adjetiva. No estudo da gramática, chama-se locução a reunião de 2 ou mais palavras com valor de uma só. Locução adjetiva é, portanto, o conjunto de 2 ou mais palavras com o valor de um único adjetivo. Nós iremos ver um pouco mais à frente também. Vamos ver o balãozinho, o quadrinho. Um pouquinho pequeno, vou tentar aumentar aqui na minha apostila digital. Só um minuto, turma. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Toma banho. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. A expressão o conjunto de cultura tem valor de adjetivo. Pode ser substituído por cultural. Geralmente as locuções adjetivas são formadas por uma preposição e um substantivo. Observe os exemplos práticos a seguir. Dente de cão é o dente canino. Retrato de frente é o retrato frontal. Silêncio de lua, silêncio lunar. Perfeito. Uma pequena observação. Nem sempre é possível substituir uma locução adjetiva por um adjetivo correspondente. Percebemos que se conseguimos substituir olhos de gatos por olhos felinos, o mesmo não acontece com garota sem graça, que não é o mesmo de garota desgraçada. Veja a seguir alguns exemplos de locuções adjetivas. Vamos lá. Flexão de homem é flexão abdominal. Rosto de anjo é rosto angelical. Carne de boi, carne bovina. Água da chuva, água pluvial. Água do rio, água fluvial. Café da manhã, café matinal. Farinha de leite, farinha láctea. Máquina da fábrica, máquina fabril. Problema de estômago, problema gástrico. Clima de sonho, clima onírico. Cordão do umbigo, cordão umbilical. Queda de vida é a queda vital. Amor de mão é amor fraterno. Questão de sintaxe, questão sintática. História de paixão é história passional. Assunto da terra é assunto telúrico.
Problema do coração é problema cardíaco, assunto de guerra é assunto bélico. Sinal de dedo, sinal digital. Aí nós temos aqui, na segunda coluna, um quadrinho falando sobre adjetivo, alto, magro, forte, locução adjetiva de anjo, de chuva e de manhã. Logo após, nós temos alguns exercícios, tá? Eu vou pedir para que vocês façam. Aliás, só tem um exercício para fazer. Nas tiras, a locução adjetiva que pode ser substituída por um adjetivo correspondente. Reescreva a frase em questão fazendo a substituição. Vocês podem fazer isso daqui também e aplicar o resumindo na apostila de vocês, tá? Tá, aqui tem o tópico 3, dá pra gente abordar também. Nós temos a classificação dos adjetivos. Os adjetivos classificam-se como os substantivos. Podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos. Adjetivos primitivos não derivam de nenhuma outra palavra. Livre, azul. Adjetivos derivados derivam de outra palavra. Durável, desconfortável. Os adjetivos simples, formados por um radical, como cheiroso ou carinhoso. E os adjetivos compostos, formados por mais de um radical. Norte-americano, azul marinho, causas político-econômicas, ok? E o tópico 4, que é o plural dos adjetivos compostos, é uma matéria um pouquinho mais extensa, tá? Nós não temos todas as regras aqui na apostila, mas eu acredito que mais à frente nós venhamos a abordar, ok? O plural dos adjetivos compostos. Como regra geral, os adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número. Gênero masculino ou feminino, número singular, plural. Ela canta música afro-brasileira, ou ele comprou camiseta verde clara. Os adjetivos compostos que indicam cores têm um substantivo como segundo elemento, são invariáveis. Exemplo, ela comprou sapatos marrom café e são blusas amarelo ouro, ok? Então cor não varia. Os adjetivos compostos que indicam cores e têm um adjetivo como segundo elemento, flexiona-se somente o segundo elemento. Exemplo, olho verde claro, olhos verde claros, calça azul escura, calças azuis escuras. Algumas exceções importantes, como azul marinho e azul celeste, são invariáveis. Blusa azul marinho e blusas azul marinho, ou camisa azul celeste ou camisa azul celeste, ok? E logo após nós temos o praticando, tá? Aí são mais 3 exercícios que pede para você o segundo. Nos primeiros, nós temos aqui praticando o texto Receita de Acordar Palavras. Vocês vão ler um texto muito curtinho e elaborar o exercício 2 que pede. No primeiro e segundo verso, as palavras são estrelas, facas e flores. Aí vocês irão escolher uma das opções, A, B, C ou D. Na 3, dê a classe gramatical de estrelas, facas e flores. Beleza? Muito fácil para fazer também. E todos os adjetivos são usados no poema são 2 opções apenas, primitivos ou derivados. Vocês irão fazer essas questõezinhas, tá? Logo após a gente faz a correção. E também é importante que vocês façam, resumindo, que vocês leiam o QR Code, tá? Isso ajuda bastante. E na próxima aula, nós iremos ver os graus dos adjetivos, os adjetivos pátrios. É bem extenso. Então, nós iremos ver esses 2 tópicos, tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco, tentem fazer os exercícios. Caso haja dúvida na live, a gente faz a correção comentada deles, tá bom? Então, até daqui a pouco. Beijos!